Olhem para essa criatura que vai nos servir esta noite. Mãos de lavadeira, uniforme de mercado, tênis que parecem ter atravessado o deserto a pé. Vou pedir o jantar inteiro em árabe clássico. Ela vai ficar olhando para mim como uma cabra olha para um palácio, sem entender absolutamente nada. No meu país aprendi que existem dois tipos de pessoa: as que sentam à mesa e as que limpam ela depois. Esta aqui claramente nasceu para o segundo tipo. O que o sheik não sabia era que aquela garçonete havia crescido nos corredores do palácio da família real dele. Aquela noite de quinta-feira mudaria muita coisa. Mas naquele momento, enquanto o elevador de vidro subia silencioso ao último andar do arranha-céu do Itaim Bibi, carregando um sheik bilionário e seus 3 assessores, ninguém, nem mesmo Yasmin Khalil Abdallah, imaginava exatamente o quanto. O restaurante Domus ocupava o 18º andar com a insolência discreta dos lugares que sabem que não precisam se justificar. As paredes de concreto aparente contrastavam com lustres de cristal importado que derramavam luz âmbar sobre mesas cobertas de linho branco egípcio. Cheirava a alecrim fresco, a manteiga de trufas e a fumaça suave de uma lareira decorativa que ardia no canto principal. Um luxo deliberado numa cidade que nunca precisou de aquecimento. Eram 22 minutos depois das 8 da noite, e o restaurante havia sido reservado em sua totalidade. 24 lugares, uma nota fiscal de 47 zéis, mil reais prevista para a noite, uma negociação de 340 milhões prestes a avançar sobre sobremesa. Yasmin surgiu da cozinha carregando uma bandeja oval de prata. Avental branco com uma mancha de café no canto inferior direito à mancha que resistira a 3 lavagens e que ela já havia aceitado como parte do uniforme. Cabelo preso com um elástico comum, preto desses de papelaria. Tênis brancos com a borda da sola, começando a se soltar no calcanhar esquerdo. 34 anos nos ombros. 6 deles servindo mesas em São Paulo, e uma postura que não encurvava sob bandeja nenhuma. Seus olhos escuros, cor de tâmara madura, como dizia sua mãe, varreram o salão com a precisão de quem cataloga detalhes sem que pareça esforço. A mesa principal estava sendo ocupada. Khalid bin Rashid al-Mansuri tinha 47 anos, patrimônio estimado em 2,3 bilhões de dólares e a aparência serena de quem nunca precisou verificar o saldo da conta. O tobe branco que usava havia sido bordado à mão em Dubai por um artesão que cobrava mais pela peça do que Yasmin ganhava em 4 meses. O relógio no pulso direito, um Patek Philippe, de edição limitada, brilhava com a indiferença das coisas que valem mais do que sabem que valem. Ele era o 4º filho de uma família do Golfo Pérsico, crescido entre Abu Dhabi e Londres, acostumado a que o mundo se organizasse ao redor de seu conforto com a naturalidade de uma maré. Seus 3 assessores, Hassan, o mais jovem, 29 anos, Tariq, o analista financeiro de olhos rápidos, e Faisal, o veterano de cabelos brancos que havia servido ao pai de Khalid por décadas, tomavam assento com a eficiência de uma coreografia ensaiada. Havia um hábito que Khalid cultivava há anos, com a satisfação secreta de quem guarda um truque de mágica. Quando queria comentar algo sobre alguém sem ser compreendido, e isso acontecia com frequência, porque Khalid tinha opiniões sobre tudo e considerações sobre todos, ele usava o árabe clássico do Golfo, não o árabe padrão que qualquer estudante universitário aprendia. O subdialeto específico da região de Al-Mansuri, preservado em menos de 40 mil falantes no mundo, uma língua dentro de uma língua, um código dentro de um código. Ninguém no Brasil entende nossa língua, dizia ele a seus assessores com um sorriso que entendia como charme e que eles reconheciam como sinal de alerta. Somos invisíveis aqui. Yasmin se aproximou da mesa com o passo regular de quem fez esse caminho 1000 vezes. O que Khalid não sabia era que ela entendia cada sílaba.
Não apenas o árabe padrão, ela havia passado os primeiros 12 anos de vida entre Beirute e Abu Dhabi, brincando nos corredores de palácios enquanto seu pai, Ibrahim Abdallah, trabalhava como intérprete pessoal do Sheikh Mohammed. A língua do Golfo havia entrado nela pela pele antes de entrar pelo intelecto, absorvida no mesmo período em que aprendeu a andar de bicicleta e a temer trovadas. Ela não falava árabe. Ela era árabe, da mesma forma que era brasileira sem escolher, sem anunciar, apenas sendo. Khalid olhou para ela quando ela se aproximou para servir a água mineral. Virou-se para Hassan com um sorriso e disse, em árabe, com a descontração de quem comenta o clima: olha o jeito dela, parece que saiu de um bairro sem asfalto. Os 3 assessores abafaram risadas. O professor Samir Haddad, à direita de Khalid, sorriu constrangido, achando que era alguma piada cultural que não cabia a ele questionar. A doutora Lara Mansur, ao lado de Samir, ergueu discretamente o copo para beber, um gesto que disfarçava qualquer expressão. Yasmin não piscou. Colocou a garrafa de água com a mesma calma com que havia colocado todas as outras naquela semana. O silêncio que carregava era o tipo que incomoda não porque fosse agressivo, mas porque era absolutamente sem ansiedade. Ela não tinha nada a provar, e exatamente por isso provava tudo. O jantar avançou pela primeira hora com a elegância forçada dos encontros onde muito dinheiro está em jogo, e todo mundo sabe disso, mas ninguém diz. O chefe havia preparado um menu de 6 tempos, inspirado em ingredientes do Oriente Médio, reinterpretados com técnica francesa, uma escolha do próprio Khalid, que apreciava quando o mundo fazia concessões ao seu gosto. Yasmin e 2 colegas, Reginaldo e Patrícia, serviam os pratos com precisão cronometrada. Foi no segundo prato que Khalid começou a escalar. Ele observou Yasmin chegar com o cordeiro ao pistache e disse, ainda em árabe, o tom leve, mas o veneno preciso. Olha como segura a bandeja. Deve ser nova nisso. Ou então, simplesmente, nunca aprendeu a ter graça. Faisal tossiu. Hassan desviou o olhar. Tariq deixou escapar um meio sorriso que se arrependeu imediatamente. Yasmin depositou o prato à frente de Khalid com movimentos impecáveis. Não havia tremor nas mãos. Nenhuma fissura na cortesia profissional. Ela disse, em português, com uma voz absolutamente neutra: bom apetite, senhor. E foi embora buscar o próximo prato. Dentro dela, algo muito diferente acontecia. Havia um lugar na memória onde essas palavras chegavam e encontravam eco não de dor nova, mas de dor antiga que ela conhecia bem o suficiente para não deixar que determinasse seus próximos movimentos. O cheiro do cordeiro ao pistache era quase idêntico ao que sua avó preparava nas noites de sexta-feira em Beirute, quando o apartamento ficava pequeno demais para conter todos os primos, e o barulho das risadas enchia os corredores como água enchendo um cântaro. Ela tinha 7 anos, e o mundo parecia feito de coisas que duravam para sempre. Depois vieram os anos que ensinaram o contrário. A família havia chegado ao Brasil quando ela tinha 12 anos, após o pai encerrar o contrato de 18 anos como intérprete pessoal do Sheikh Mohammed, anos de palácio, de protocolo, de línguas que habitavam camadas distintas da consciência. No Brasil, Ibrahim Abdallah passou de intérprete diplomático a comerciante de especiarias no bairro do Brás. Não por derrota, por escolha. Ele queria uma vida menor e mais sua. Yasmin acompanhou essa travessia sem compreender completamente, mas absorvendo cada detalhe. O pai, que havia traduzido tratados internacionais, agora pesava cardamomo numa balança analógica e sorria para clientes que não faziam ideia de quem ele havia sido. E era feliz, genuinamente feliz. Ela havia aprendido com ele que identidade não precisava ser anunciada para existir, que as línguas que alguém carrega são parte do esqueleto, não do figurino. No colégio paulistano, Yasmin foi a menina árabe por 2 anos. Depois foi simplesmente Yasmin.
Trabalhou desde os 18, lanchonetes, call center, balcão de padaria, caixa de supermercado. Cada emprego uma escola diferente de como o mundo classifica pessoas antes de conhecê-las. Entrou na USP aos 22 para letras, migrou para linguística. Encontrou no árabe clássico não apenas uma herança, mas uma vocação científica. Seu doutorado sobre dialetos históricos das famílias reais do Golfo Pérsico havia começado como curiosidade e se tornado uma pesquisa que 3 universidades internacionais já haviam solicitado para citação. Ela servia mesas 3 noites por semana para pagar o aluguel enquanto concluía a tese. Não como derrota, como estratégia. O dia em que decidiu que nunca mais sentiria vergonha do uniforme havia chegado cedo, aos 25 anos, quando um gerente de outro restaurante lhe disse que ela não tinha o perfil do estabelecimento. Ela saiu pela porta da frente e entrou pela porta da USP na manhã seguinte, com a determinação silenciosa de quem entendeu que nenhuma porta fechada define um destino. Daquele dia em diante, o uniforme não era mais um sinal de onde ela estava. Era apenas uma roupa. De volta ao Domus, no quarto tempo do jantar, Khalid elevou a aposta. Olhou para Yasmin quando ela se aproximou para recolher os pratos e disse, desta vez com um sorriso mais largo, direcionando a frase para a mesa inteira como se fosse entretenimento. Sabe o que me intriga nas pessoas assim? Como chegam ao trabalho? Devem acordar às 5 da manhã num apartamento com paredes úmidas e achar que fizeram a parte difícil. Hassan deixou cair o guardanapo. Reginaldo, que estava a 3 metros de distância, não entendia árabe, mas sentiu no ar que algo estava errado. Havia um tipo de riso que ele reconhecia, o tipo que não convida ninguém além do próprio grupo, e aquele riso o incomodava desde que Khalid havia chegado. Patrícia, do outro lado do salão, trocou um olhar rápido com Reginaldo. Algo está acontecendo naquela mesa. Yasmin recolheu os pratos com movimentos precisos. Disse obrigada, de forma neutra, e foi à cozinha. O chefe Guilherme, que a conhecia há 2 anos, percebeu alguma coisa diferente na forma como ela colocou a bandeja sobre a bancada, uma tensão controlada nos ombros. Como um arco prestes a ser disparado, que escolhe esperar o momento exato. Tudo bem? Ele perguntou baixinho. Tudo, respondeu ela. E era verdade de um jeito particular. Tudo estava exatamente onde precisava estar. No 5º tempo, Khalid fez o comentário que cruzou a linha final. Yasmin havia chegado com a sobremesa um katayef libanês com calda de água de rosas. Escolha do próprio Khalid no menu. E enquanto ela servia, ele disse para Faisal, rindo com os olhos. Irônico, não? Ela serve nossa comida sem saber que essa comida tem mais história do que ela jamais terá. Faisal não riu. Desviou o olhar para a janela. Yasmin colocou a última taça sobre a mesa. Endireitou as costas. E naquele momento, com toda a sala iluminada pela luz âmbar dos lustres, com 340 milhões eles pairando sobre as conversas, com 4 comentários depreciativos sedimentados no ar, como camadas de fumaça, ela decidiu que havia chegado a hora. Colocou a bandeja vazia sobre o aparador lateral com um gesto suave. Virou-se para Khalid e respondeu em árabe clássico, com o sotaque exato da família real de Abu Dhabi. O mesmo sotaque que ele havia ouvido desde criança nos corredores do poder. Com todo o respeito, Sheikh Khalid, suas palavras foram registradas. E o senhor acaba de insultar uma convidada de honra desta cidade, na presença de câmeras de segurança e de pessoas que entendem cada sílaba do que disse. O silêncio que caiu sobre a mesa era o tipo que dói. Khalid piscou. 1 vez, 2. O bronzeado do rosto perdeu temperatura em tempo real, em como metal esfriando após o forno. Hassan soltou o ar que havia prendido. Tariq encostou na cadeira devagar, como se tentasse se tornar menor. Faisal fechou os olhos por meio segundo e quando os abriu, havia algo neles que se parecia com alívio. Yasmin continuou, a voz serena como quem narra um fato meteorológico.
O professor Samir Haddad e a doutora Lara Mansur são libaneses como eu. Entendem árabe desde que nasceram. Ela apontou com um gesto discreto para os dois parceiros brasileiros de Khalid. Eles ouviram tudo, desde o primeiro prato. O professor Samir Haddad, 62 anos, engenheiro civil com doutorado em Paris e um portfólio de projetos que incluía hospitais em 5 estados brasileiros, se levantou da cadeira com uma lentidão calculada que era mais ameaçadora do que qualquer gesto brusco poderia ser. Quando falou, foi em português, mas o peso era de todas as línguas de uma vez. Khalid, eu entendo árabe desde que nasci no Líbano. Ouvi tudo. Uma pausa que durou séculos. Inclusive o que disse sobre Lara no segundo prato. A doutora Lara Mansur, 48 anos, cardiologista e investidora no grupo de Samir, não se levantou. Apenas olhou para Khalid com a expressão de quem já avaliou a situação e chegou a uma conclusão irreversível. Seu silêncio pesava mais do que qualquer discurso. O ar do restaurante havia mudado de composição. Era o mesmo salão, a mesma luz âmbar, o mesmo cheiro de água de rosas da sobremesa intocada, mas algo fundamental havia se deslocado. Como quando uma falha tectônica minúscula reorienta a superfície de um continente inteiro. Reginaldo havia parado completamente de mover-se. Ficava a 6 metros da mesa principal com uma bandeja vazia nas mãos. Imóvel, testemunhando. Depois contaria a cada pessoa que conhecia, com os olhos ainda arregalados, que nunca havia visto nada parecido, não a confrontação em si, mas a calma com que Yasmin a conduzia. Era como se ela soubesse exatamente onde cada palavra ia pousar, ele diria, como uma cirurgiã. Patrícia havia recuado em direção à cozinha, mas parado na divisa, incapaz de sair. A chefe Guilherme havia saído da cozinha e estava de braços cruzados junto à porta, acompanhando. Khalid tentou recuperar o terreno. Era um homem acostumado a negociar em condições adversas. E seu primeiro instinto foi o da racionalização, a tentativa de redimensionar o episódio para algo administrável. Foram apenas comentários informais. Disse ele em inglês, a língua franca das negociações, uma escolha deliberada para mudar o campo de jogo. Nada que precise ser levado desta forma. Yasmin respondeu em árabe, comentários sobre a postura de uma pessoa, sobre como ela chegou ao trabalho, sobre a comida de seus antepassados como sendo superior à sua história. Esses não são comentários informais, Sheikh Khalid, são escolhas. Samir observava com os braços cruzados. Lara havia tirado o celular discretamente da bolsa e o segurava na mão, a tela apagada, mas a mensagem era clara. Ela estava documentando o momento de alguma forma, mesmo que apenas em sua própria memória. Hassan se levantou da cadeira com o pretexto de pegar água e simplesmente não voltou. Ficou em pé junto à janela, de costas para a mesa, olhando para as luzes da cidade, como se fosse possível tornar-se parte da paisagem. Havia trabalhado para Khalid por 3 anos. Tinha 29 anos. Havia presenciado essa dinâmica dezenas de vezes, os comentários em árabe, os risos contidos, os olhares que escolhiam o alvo. Nunca havia dito nada. A vergonha disso chegou agora com juros. Tariq, o analista financeiro, abriu a pasta de documentos que estava sobre a mesa e começou a organizá-los desnecessariamente, os olhos fixos no papel. A mente trabalhando em velocidade máxima, calculando, como sempre fazia, as implicações. Se o negócio desmoronava aqui, o que isso significava para o trimestre? Para o relatório que precisava entregar na semana seguinte? Para sua própria posição? Faisal, o mais velho dos assessores, o que havia servido ao pai de Khalid, não se moveu. Apenas olhou para Khalid com uma expressão que o sheik conhecia desde a infância, a expressão que significava: você foi longe demais, e eu não vou fingir que não vi. Foi Samir quem tomou a palavra de volta, ainda em pé, a voz firme mas não elevada.
Khalid, eu estou neste projeto há 6 meses, porque acreditei que estávamos construindo algo importante. Hospitais, infraestrutura que pessoas precisam. Fez uma pausa. Mas precisamos de uma conversa honesta sobre valores, não apenas financeiros. Lara assentiu sem dizer palavra. Khalid sentiu o chão mudar de consistência sob seus pés, não literalmente, mas de forma igualmente concreta. Havia um tipo de perda que o dinheiro não reparava, e ele estava prestes a encarar ela de frente. Foi nesse momento que a porta do salão se abriu. O maître, seu Cláudio, 53 anos, 20 deles no ramo, um homem que havia aprendido a ler salas como meteorologistas, lê em frentes de pressão. Entrou acompanhado de uma mulher que não precisava anunciar quem era. Fátima Al-Qassimi caminhava com a autoridade natural de quem construiu algo do zero e sabe o peso exato de cada pedra. 61 anos, nascida em Dubai, radicada no Brasil há 20. Proprietária do Domus desde sua inauguração, 13 anos atrás. Ela vestia um blazer cinza ardósia sobre uma blusa de seda cor de areia, e seus cabelos grisalhos estavam soltos, uma escolha deliberada que combinava com sua filosofia. Não precisar esconder nenhuma camada do que era. Ela viu Yasmin antes de ver qualquer outra coisa na sala. E seus olhos que haviam visto muito em 6 décadas, se encheram de um reconhecimento que não precisava de contexto para se completar. Yasmin, a voz saiu com uma suavidade que ninguém esperava de uma mulher que havia acabado de ser chamada pressas por um episódio de crise. Yasmin Abdallah. Ela atravessou o salão em poucos passos e abraçou a jovem garçonete com uma autenticidade que fez o ar mudar novamente desta vez para algo mais quente. Yasmin correspondeu ao abraço com os braços, que ainda seguravam mentalmente tudo o que havia sido dito naquela noite. Fátima se virou para Khalid. A suavidade saiu da voz como água que escoa de um copo virado. Khalid. Ela disse o nome como se pesasse cada letra antes de soltá-la. Esta jovem é filha de Ibrahim Abdallah, o intérprete pessoal do Sheikh Mohammed por 18 anos. Fez uma pausa calculada. A família dela tem mais honra acumulada nos corredores do poder do Golfo do que qualquer quantia poderia representar. Khalid havia empalidecido de forma que os assessores nunca haviam visto antes. Ibrahim Abdallah era um nome que ele conhecia. Todo filho de família do Golfo de certa geração conhecia Ibrahim Abdallah, o intérprete libanês que havia estado presente em negociações que moldaram acordos regionais, que havia traduzido palavras em momentos em que cada palavra podia custar ou salvar vidas. O pai de Yasmin era, naquele universo específico, uma figura de respeito que transcendia classificações de cargo ou país. Khalid olhou para Yasmin com olhos que tentavam recalcular tudo o que havia calculado errado. Ela estava olhando de volta para ele com a mesma calma de sempre. "Este é o meu restaurante", disse Fátima, a voz cortando como fio de aço de alta tensão. "E você está convidado a se retirar." Tariq fechou a pasta. Hassan continuava junto à janela, de costas para todos. Faisal se levantou da cadeira devagar, com a dignidade de quem faz isso por escolha, não por pressão. Khalid abriu a boca. Fechou. Abriu novamente. As palavras que eram sua ferramenta mais afiada, que ele havia usado por 47 anos para navegar o mundo a seu favor, haviam desertado. Havia algo horrível e necessário naquele silêncio. A experiência de não ter para onde fugir dentro de si mesmo. Foi Yasmin quem falou. "Espere." Uma palavra, dita com a mesma voz com que havia servido água durante toda a noite. Khalid parou. Yasmin se virou para ele. Não com raiva, não com triunfo, não com a satisfação que seria humana e compreensível. Com algo mais difícil e mais generoso do que qualquer um desses. Com a lucidez de quem aprendeu, desde cedo, que as melhores respostas não são as que ferem de volta. Ela disse em árabe, porque era a língua que pertencia àquele momento. "O senhor tem uma filha de 16 anos estudando em São Paulo." Ouvi seu assessor mencionar durante o jantar.
Fez uma pausa breve. Se ela um dia trabalhar num restaurante, enquanto estuda como eu trabalho, enquanto concluo meu doutorado em linguística árabe na USP, como o senhor gostaria que ela fosse tratada? O silêncio que se seguiu não era o mesmo de antes. Não era o silêncio do choque ou da vergonha. Era o silêncio de uma pergunta que não admite resposta fácil porque é boa demais para ser esquivada. Samir Haddad, que havia começado a se mover em direção à saída, parou. Olhou para Yasmin, olhou para Khalid, voltou a sentar. Na verdade, disse ele, a voz com uma textura diferente, mais aberta, mais presente, como quem decide em tempo real mudar de direção. Quero ouvir mais sobre esse doutorado. Lara Mansur colocou o celular sobre a mesa e se inclinou ligeiramente para a frente. E Khalid, que havia chegado aquela noite como o homem mais poderoso do salão e que agora encarava o resultado de tudo que havia construído com aquele poder, não tinha mais nenhuma aposta para fazer. O contrato de 340 milhões nunca foi assinado entre Khalid bin Rashid al-Mansuri e o grupo do professor Samir Haddad. Não houve escândalo público, não houve processo. Não houve exposição em nenhuma rede social. Fátima Al-Qassimi era discreta com a mesma determinação com que era firme, e Yasmin havia aprendido com o pai que as vitórias que duram não precisam de audiência. O que aconteceu foi mais simples e mais permanente do que qualquer confronto espetacular. Samir Haddad saiu do Domus naquela noite com o cartão de visita de Yasmin no bolso e uma conversa de 45 minutos sobre dialetos históricos do Golfo Pérsico que havia começado como curiosidade e terminado como reconhecimento. 3 semanas depois, Samir ligou para ela. O grupo dele havia decidido destinar parte do orçamento de infraestrutura hospitalar, originalmente alocado para a parceria com Khalid, para uma iniciativa diferente. Queriam criar um programa de residências culturais e de tradução em hospitais de 5 estados, conectando comunidades árabes, libanesas e sírias no Brasil ao sistema de saúde de forma efetiva. Precisavam de uma consultora linguística e cultural. A remuneração era de 18 birzelas mensais, mais participação nos projetos de publicação derivados. Yasmin aceitou antes de ele terminar a frase. 6 meses depois, ela havia defendido sua tese com louvor. A banca havia ficado em silêncio por 4 segundos antes de começar a aplaudir, não por protocolo, mas porque algumas teses fazem isso. Chegam antes de qualquer reação consiga se formar. O trabalho sobre dialetos históricos das famílias reais do Golfo Pérsico foi solicitado por 3 universidades internacionais para citação e por uma editora de Lisboa para publicação. Ibrahim Abdallah voou de Fortaleza para São Paulo, especificamente para estar na defesa. Ficou sentado na 2ª fileira com o mesmo sorriso de sempre, o sorriso de quem pesou cardamomo em balança analógica por escolha e sabia exatamente o que estava pesando. O programa de residências culturais atendia, no primeiro ano, mais de 4.000 famílias de origem árabe em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Fortaleza. Cidades onde médicos não falavam a língua de seus pacientes e onde diagnósticos chegavam errados ou tardios por causa da distância entre os mundos. Yasmin não se tornava famosa por isso. Tornava-se útil, que era uma coisa diferente e melhor. Num dia de outubro, 10 meses após aquela noite no Domus, uma jovem de 16 anos com cabelos escuros e olhos de quem observa muito antes de falar, entrou no programa de acolhimento cultural do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ela era filha de um sheik do Golfo Pérsico. Estava no Brasil para estudar. Havia tido um mal-estar leve e não sabia exatamente como se comunicar com a equipe médica. A atendente do programa, uma das jovens treinadas por Yasmin, filha de imigrantes sírios, 22 anos, ainda estudante, a recebeu em árabe com um sorriso simples e sem condescendência. A jovem ficou surpresa. "Você fala árabe?" "Aprendi aqui", respondeu a atendente.
com uma professora que dizia que as línguas que a gente carrega são parte do esqueleto. Não precisam aparecer no uniforme. A jovem não sabia que a professora havia servido mesas no restaurante onde seu pai havia jantado 10 meses antes. Não sabia nada do que havia acontecido naquela noite, mas foi atendida com dignidade, saiu do hospital com o diagnóstico correto e com o número do programa no celular. Às vezes, a história que muda o mundo não anuncia quando começa. Às vezes, ela começa com uma bandeja de prata, um elástico de cabelo e uma língua que alguém pensou que ninguém entendia. Os verdadeiros vencedores não são os que chegam ao topo, são os que mudam o que significa estar lá.